Você precisa entender um pouco mais sobre a tabela periódica, sua organização, número atômico, massa, elétrons? Acompanhe meu vídeo que a aula de hoje é sobre isso. Meninos, olha aí, hein? Com vocês, professora Ludmila. O nosso primeiro tema aqui, tabela periódica. Então, olha só. Eu desenhei aqui, não necessariamente idêntica à tabela, porque a tabela tem algumas informações nessas regiões aqui, né? E todos os quadradinhos de todos os elementos químicos. Mas o que é importante aprender aqui? Como é organizada uma tabela periódica? Ela é organizada em períodos e famílias. As famílias também podem ser chamadas de grupo, ok? Então, olha só, eu tenho 7 períodos e 18 famílias. Observação: período corresponde ao número de camadas eletrônicas. Professor, o que é ou o que são essas camadas eletrônicas? As camadas eletrônicas é isso daqui, ó, galera. Então, olha só. O átomo, ele teria o núcleo dele, ok? Se ele for do primeiro período, ele só tem a camada K. Se ele for do segundo período, ele vai ter 2 camadas, K e L. Se ele for do terceiro período, ele vai ter 3 camadas, K, L e M. Se ele for do quarto período, ele vai ter a camada K, L, M, N e assim sucessivamente. Isso aqui é eletrosfera, tá? Lembre-se que aqui no núcleo nós teremos os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, que é a camada mais externa, nós teremos essas camadas e nas camadas nós teremos os elétrons, ok? Então, isso aqui são as camadas eletrônicas que correspondem aqui aos períodos na tabela periódica. Então, se for do primeiro período, da primeira linha, tá? Ele só tem uma camada eletrônica. Segundo período, 2, ou seja, vou dar como exemplo aqui só essa primeira linha, que é o primeiro período. Todos os elementos que estiverem nessa primeira linha, eles terão apenas uma camada eletrônica, ou seja, eles só teriam a camada K. Então, quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q, são 7, e cada uma corresponde a um período da tabela periódica, ok? Uma informação também que é bem importante saber é que, tá? O período, ele é organizado em ordem crescente de número atômico. Então, vamos ver aqui esse esquema, que ele é bem legal. Esse livro é muito antigo, mas ele demonstra de uma maneira bem ampliada o símbolo do elemento, o nome do elemento. Tem tabela periódica que o nome do elemento vem aqui, mas isso daqui, gente, olha, é uma espécie de índice aí, tá? Que te mostra onde que está cada coisa. Então, por exemplo, o magnésio, ele tem a camada K, L e M. Apesar de nós não estarmos vendo ele na tabela periódica, considerando que ele tem 3 camadas eletrônicas, muito provavelmente ele estará aqui na tabela periódica na linha 3 ou no terceiro período. Ok? A gente pode vir aqui na tabela. Eu peguei a tabela do livro de vocês para vocês irem se familiarizando. O que eu fiz? No livro de vocês não está escrito aí o número dos períodos. Na minha eu escrevi a lápis, tá? A gente está falando do elemento magnésio. Eu disse que como ele tinha 3 camadas, provavelmente estava no período 3. Olha ele aqui. Magnésio Mg. Ok? No terceiro período, na família 2. 2A. Beleza? Então, olhando no livro de vocês, o que nós temos? Como aquela outra, nós temos aqui os períodos,
e aqui as famílias. Então, olha só, 7 períodos, 18 famílias. As famílias, o que eu escrevi aqui no cantinho? Vai ter uma foto dessa planilha organizadinha aqui, para vocês poderem anotar, quem quiser, tá? Então, olha só, a família, ela nos conta o número de elétrons na última camada do elemento. Então, se ele é um elemento como o magnésio, aqui, o magnésio estava posicionado na tabela periódica bem aqui, ó, no período 3, na família 2. A gente acabou de olhar ele aqui na tabela periódica, olha. Período 3, família 2, magnésio, Mg. Se formos considerar isso, ele está na família 2 e indica o número de elétrons na última camada. Quantas camadas que ele tem mesmo, gente? Se ele é do período 3? Se ele é do período 3, ele tem 3 camadas. Como ele é da família 2 e a família indica o número de elétrons na última camada, significa que na última camada ele vai ter 2 elétrons. Existem aí um ou outro elemento que foge dessa regrinha, tá? Mas vamos confiar nela, beleza? Nesse sentido aqui, a família ela está organizada em propriedades químicas semelhantes. Então, todo mundo que corresponde a uma mesma família, eu vou pegar aqui uma outra tabela que ela é colorida. A nossa tabela ela é pouco diferenciada em cores, mas eu disse que as famílias, que são aqui as colunas, costumadamente estavam organizadas de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes. E alguma dessas propriedades, por exemplo, é a propriedade de ser um metal, de ser um gás nobre, ok? Lembra que eu falei que o período está organizado em ordem crescente de número atômico? Olha só. Onde é que está o 2 aqui, gente? O número atômico é esse número que fica na parte de cima. Olha o 2 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é ordem crescente, do menor para o maior. Começa aqui no 1, que é o menor. Aqui está terminando no 119. Essas duas linhas que também estão fora da tabela periódica era para estar posicionadas aqui. Pode ver que do 56 já vai para o 72, mas não é que já vai para o 72. Entre os 56 e os 72, nós temos a série dos lantanídeos. Do mesmo jeito que entre o 88 e o 104, nós temos a série dos actinídeos. Mas, novamente, se esses elementos estivessem posicionados nesse local, a tabela seria muito comprida e não caberia numa folha de caderno, ok? Por questão de organização mesmo, foi realmente uma forma bastante inteligente de conseguir organizar esses elementos. Bom, então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, vocês comentem aí, vocês têm o meu contato, podem falar comigo. Estou à disposição de todos vocês. Façam os exercícios da plataforma, meninos. Abraço para vocês, beijão!